E aqui está o segredo, muito importante, que você precisa entender, porque é que o demônio, o encardido, rouba a nossa alegria. Há duas coisas que o encardido procura roubar. Primeiro, ele é o ladrão da palavra. Está escrito isso no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Por isso que muitas vezes, pessoas que vêm em encontros, inclusive encontros como esse, são pessoas que vêm para agir em nome do encardido. Cada vez que eu prejudico uma pessoa e não deixo essa pessoa ouvir a palavra, eu estou agindo em nome do encardido. Eu estou roubando a palavra da pessoa. Isso é terrível, isso é muito perigoso. O encardido é ladrão da palavra. Por quê? Porque se ele rouba a palavra, a pessoa volta para a secura de antes, ela não dá frutos, e além disso, sobra espaço para que o encardido venha semear o joio. No mesmo capítulo 13 de São Mateus, Jesus disse que ele faz essas duas coisas. Primeiro, ele rouba a palavra, feita a palavra que caiu numa terra batida, e o passarinho vem e come a semente. E depois que ele rouba a palavra, ele semeia o joio. E o que é o joio? O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Por isso que não deve arrancá-lo antes de dar frutos, porque senão você acaba arrancando o trigo junto. Ele semeia o joio. Para semear o joio, ele tem uma meta. Qual? Tirar a alegria do fruto. Ou, sem forçar muito o texto bíblico, tirar o fruto da alegria. Quando ele consegue tirar a alegria do meu e do seu coração, ele sabe que nós precisamos da alegria. É igualzinho esse microfone. Esse microfone não tem perna, ele precisa que eu fique segurando. Eu posso segurar com a minha mão direita, posso segurar com a minha mão esquerda, ou posso colocar um pedestal. Ele sabe, o microfone precisa de um suporte, porque ele não para no ar. Assim também, o ser humano, grave isso que eu vou falar para você. O ser humano, pensa no que nós vamos celebrar na missa hoje à tarde. O ser humano, imagem e semelhança de Deus, ele precisa da alegria. A alegria não é uma opção. Não pense você que a alegria é um desejo do seu coração. Eu quero ser uma pessoa alegre. Está errado. A alegria é uma ordem de Deus. A alegria não aparece na Bíblia como uma sugestão. Se você ler, por exemplo, o que São Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ele fala usando um imperativo categórico: vivei sempre contentes. É ordem. Ou aquilo que o mesmo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11: vivei, imperativo, em alegria. Viver em alegria não é uma opção. E eu citava ontem, repito, Jesus, no seu discurso final, capítulo 15 de São João, diz para cada um de nós que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E depois, na sua oração sacerdotal, ele pede ao Pai que a minha alegria, Pai, esteja neles, que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, grave bem, a alegria não é uma opção. A alegria é uma ordem de Deus. A
o seu coração precisa da alegria, igual o seu nariz e o seu pulmão precisa do ar, igual o seu estômago precisa de comida, precisa. Alegria não é opcional, alegria é uma necessidade espiritual. Do mesmo jeito que tomar banho, do mesmo jeito que se alimentar, do mesmo jeito que dormir, é uma necessidade física, que você não é livre para ficar sem comer. Você depende da comida, você precisa da comida, você necessita da comida. Assim, o seu coração necessita, precisa da alegria, não é opcional. E aí você já entendeu, se fizer um esforçozinho mental, por que que o demônio rouba a alegria? Por que que a maior tentativa do encardido é roubar a alegria? Porque quando ele rouba a alegria, pegue o exemplo do microfone. Se eu não puder segurá-lo com a mão esquerda, eu sou obrigado a segurar com a direita. Mas se eu não tiver mão, ou tiver com a mão ocupada, eu preciso de uma mão falsa, um pedestal, porque o microfone não vai conseguir parar aqui se não tiver um suporte. Suporte significa suportar. Ó, isso aqui, o suporte dessa mesa, ó. Suportar, portar, segurar, sub, por baixo. O microfone precisa de um suporte, algo que o segure, senão ele cai. Não vou deixar cair, porque não é nosso, não dá a massa, que nós temos que pagar um preço danado depois. Entendeu por que que o demônio é o ladrão da alegria? Porque na hora em que ele consegue roubar a minha alegria, o que que acontece com o nosso coração?